E os demais, meus amados, e esse negrinho, viu? Apresenta aí nas vossas orações, para que Deus orar também pelo comperador Anderson. Para minha saúde, meu pastor. Para minha saúde. Para mim mesmo, para minha saúde. Vamos orar também pela nossa irmã Júlia. A irmã Érica. A irmã Érica. E a irmã Érica. Quantos mais precisa nessa noite? A irmã Terezinha. Vamos orar por todos, né? E o nome de nosso Senhor será glorificado. Querido Deus, maravilhoso Pai, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor da glória, entramos aqui uma vez mais na tua presença nessa noite em oração, e agradecemos a ti, Senhor da glória, por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesta noite, no início desse dia. Meu Deus de misericórdia, quero apresentar ao Senhor nesse momento, meu Deus, todos esses pedidos de oração. Eu sei, meu Deus, que o Senhor conhece um por um pelo nome, e o Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um, Senhor da glória. Meu Deus, eu te peço, papai, que haja nessa noite da parte do Senhor a cura dessas vidas, que haja na parte do Senhor, meu Deus, a restauração da saúde de cada um dos teus filhos, que o Senhor venha trabalhar grandemente, como o Senhor já tem trabalhado na nossa vida. Meu Deus de misericórdia e bondade, porque, papai, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, feliz, alegre, porque o Senhor está aqui conosco nesta noite, e a tua palavra diz, meu Pai, que nada é impossível para ti, e nós confiamos e acreditamos, papai. Também apresentamos aqui a nossa irmã Maria Martins, meu Deus, que sabe do próprio socorro agora, tá? Senhor, tu sabe, tu conhece, meu Senhor, cada um, papai, mas traga saúde, traga cura, traga libertação para cada um dos teus filhos, Pai. É o nosso pedido nessa noite, também apresentamos aqui o teu filho, que vai nessa noite, meu Deus, fazer uso mais uma vez da tua santa e gloriosa palavra. Senhor, usa ele poderosamente, para conosco, prepara nossos corações, a nossa mente, meu Deus, para que possamos nessa noite sair daqui transbordando de alegria, através do teu Espírito Santo em nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome daquele que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos, podemos tomar assento, sempre se glorificando ao Senhor. Louvado e agradecido sempre é e será o nosso Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse capítulo 6, onde nós fizemos a leitura. Nós entramos agora em uma sessão dentro do livro do Apocalipse, em que nós, Assembleia de Deus, acreditamos e defendemos a escola de que a igreja não estará mais aqui nesse período abertura desses selos, porque existe algumas escolas teológicas, escatológicas também, que defendem que o Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, ou a escatologia, ela tem algumas divergências. Alguns acreditam que esses selos, ou o Apocalipse, ele já se cumpriu no primeiro século. Outros acreditam que o livro do Apocalipse, ele foi se cumprido durante a história. Outros acreditam que irá se findar pós-milênio, a volta de Cristo será no pós-milênio, e existe a nossa ideologia, nosso pensamento, em que a igreja será arrebatada antes de tribulação e durante tribulação, e que as visões, a partir do capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, são visões futurísticas. Tudo o que nós vamos ler do capítulo 6 até o capítulo 18 se diz a respeito no período de tribulação e de grande tribulação. Às vezes nós olhamos só o capítulo de número 6, e semana passada nós gastamos todo o período aqui com 2 versículos, explicando acerca do cavalo branco. E o cavalo branco, ele tem muitos detalhes aí que abrangem algumas verdades. Só que eu estava fazendo uma ligeira leitura
leitura a hora que eu cheguei aqui, não que eu já não tinha lido, mas eu estava fazendo uma ligeira leitura aqui, e só para os irmãos entender o princípio ou a preocupação de Cristo em nos revelar essas verdades hoje, é de que depois que a igreja foi arrebatada, só um resumo bem pequeno desse capítulo 6, 7, 8 e 9 que nós vamos pegar. Só para você ter noção, a Bíblia, aqui no capítulo 6, vai falar de 7 selos. Dentro dos 6 primeiros selos, vai acontecer muitas catástrofes. Mas no 7º selo, será derramado ou será tocado 7 trombetas. Dentro de um selo só, será tocado 7 trombetas. E dentro dessas 7 trombetas, na hora que chegar na 4ª trombeta, o anjo vai falar assim: ai, 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 daqueles que estiverem na terra, porque ainda os outros 3 anjos derramarão coisas que serão terríveis, e está descritos ali. A Bíblia fala que cairá uma estrela no rio Eufrates, sairão demônios, a morte fugirá do homem. Já parou para pensar nisso? Que a morte, o homem vai querer morrer e a morte vai fugir dele. Tudo isso dentro desse período de 7 selos. Aí eu comecei a olhar isso daqui e eu falei assim: oh Deus, obrigado. Obrigado por o Senhor estar nos dando a oportunidade de podermos ouvir e nos atentarmos para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e ficar na tribulação e grande tribulação. Que o Espírito Santo, irmãos, entenda isso e coloca isso no seu coração. Eu estava orando hoje 3 horas da tarde com o sol na nuca e me desempenhando uma parede, orando às 3 horas da tarde, falando assim para Deus: Pai, que teu Espírito Santo possa me capacitar para que, se preciso for, morrer pela verdade do Evangelho. Que a tua palavra possa estar tão impregnada ao nosso ser, à igreja, que nós não venhamos ser pegos pela sedução desse mundo. Porque ai daquele que ficar para a tribulação e grande tribulação. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Voltamos então aqui ao capítulo 6. Nós falamos logo no capítulo 4, capítulo 5, falamos da exaltação do Cordeiro, falamos do trono de Cristo, falamos da tribunal, falamos do Cordeiro, que é o único que é digno de desatar os selos desse livro. E quando semana passada nós falamos sobre o cavalo branco, nós falamos aqui, eu falei aqui a respeito de 4 possibilidades de quem é esse cavaleiro branco. Pode ser, alguns acham que esse cavaleiro branco, ou o cavaleiro do cavalo branco, pode ser o próprio Cristo, ou pode ser o anticristo, ou pode ser um contexto de guerra, onde o capitão ou o general do exército saía primeiro na sua montaria branca, simbolizando a sua força, ou poderia ser também o próprio Evangelho. E dentro dessas 4, nós ficamos semana passada pautado mais dentro do Evangelho, que a força do Evangelho está na sua pureza, que a força do Evangelho, que o Evangelho tem um arco, que perfura o mais duro coração do homem. O Evangelho tem uma coroa, e o Evangelho é vitorioso. Só perde aquele que não dá ouvido para o Evangelho, porque o Evangelho, ele é a pura e a verdadeira descrição daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que há de vir. O Evangelho é aquele que expõe a verdade gloriosa de Cristo, e é o Evangelho que, através do arco e da flecha, é aquele que perfura o nosso coração, que nos faz entender o quanto nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava falando há pouco com o pastor Antônio a respeito de que às vezes nós caímos em uma solidão interna, aonde todos nós passamos de um fervor para uma frieza e um piscar de olhos. E para nós voltarmos da frieza para o fervor, é necessário clamar, é necessário brigar, é necessário guerrear, porque é muito mais fácil cair fora do que permanecer. Por isso que eu sempre alerto: faltou 1, 2, 3 cultos, já se preocupa, porque o quarto já começa a vir uma frieza, o quinto fica pior, o sexto, daqui um pouquinho
já não estão mais. Porque é muito mais fácil você cair na frieza do que ficar fervoroso. E o pastor Antônio estava comentando que nem todo culto vai ser bom. É uma ilusão, irmãos, achar que todo culto vai ser bom. Não é. Nem todo culto é bom. Tem vezes que você vai chegar aqui e você vai se deparar com um momento que às vezes não está no clima. Mas nem por isso o Evangelho não está sendo pregado. Nem por isso o Evangelho não está nos dando combustível. Deus conhece, Deus sabe. Jeremias, o próprio Jeremias, ele estava no calabouço, ou ele estava num momento de crise, e ele falou assim: até de Deus, como que é, pastor? Até do Senhor eu desacreditei. Jeremias fala assim: acabou a minha esperança no Senhor. O profeta Jeremias. Quem dirá nós? Quem dirá nós? O profeta Jeremias falou: acabou a minha esperança no Senhor. Só que a hora que ele estava mais lá no fundo da sua obscuridade, na sua alma, o Espírito Santo foi lá, soprou no ouvido dele e fez ele entender uma coisa. Lamentações 3,17: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você estiver caindo nessa obscuridade da frieza espiritual, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O Evangelho é a força do cavalo branco. Lamentações 3,19: lembra da minha aflição. 18: então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha isso, irmãos. Mas o que nos faz levantarmos, olharmos para a frente, é o Espírito Santo na nossa vida e o Evangelho que sempre nos impulsiona. Esse cavalo branco, ele está hoje operando, e ele operará ainda naquele grande dia, porque nesse exato momento aqui, de Apocalipse 6, eu e você não estaremos mais aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu e você estaremos já nas bodas do Cordeiro, recebendo os nossos galardões, estando com Cristo, fazendo um paralelo, a igreja lá em cima, só que nesse período a terra continuará andando, porque o tempo continua girando. E quando depois de abrir o primeiro selo, o Evangelho continuará ainda soprando a esperança para aqueles que já estão desesperançosos, Jesus levanta e abre o segundo selo. Qual é o segundo selo? Verso de número 3: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Queridos, outra observação aqui. O livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico, porém, nós não estamos fazendo ou estudando escatologia, porque para fazer isso eu precisava pegar outros textos, pegar Daniel, pegar Ezequiel, ir para Amós, ir para os profetas menores, fazer toda aquela junção, e isso daí ficaria muito cansativo. Apocalipse se começa bem, mas se termina cansativo. Por isso que a nossa intenção é de simplesmente expor o que está no texto, expor o texto do Apocalipse e trazer uma breve clareza do que refere-se ao simbolismo, à numerologia, às cores e tudo mais. Sendo assim, nós voltamos aqui e falamos de cavalo. O que significa cavalo? Qual é o simbolismo do cavalo dentro do Apocalipse? O cavalo, ele tem um simbolismo de força. Força mesmo, potência. Um animal que tem resistência. E agora, no segundo selo, há um selo da cor vermelha. E esse selo, esse cavalo, ele tem autoridade para tirar a paz da terra. Hoje ainda, nesse momento, nós vivemos uma parcial paz. Nós vivemos em um momento aonde há uma ilusão de paz, podemos dizer assim, porque o mundo é um estupim, pronto para acender, para explodir. O mundo está a ponto de explodir, qualquer momento, uma guerra. Por isso que nós vemos guerrinhas e rumores de guerra. Até a guerra mundial, né, a segunda,
Segunda Guerra Mundial, ela não foi tão mundial assim, porque existiam países que ficaram isentos dessa guerra, existiu um país que não participou fisicamente dentro dessa guerra, ficou mais ali quietinho, tendo uma falsa paz ali de momento, ou por estar por um lado ou estar do outro. Mas aqui nesse exato momento, depois que a igreja for arrebatada, retirada da terra, o anticristo vai dominar. E ele dominando, semana passada eu dei exemplo acerca da mansão do pastor Antônio, de que existem pessoas sem casa, mas como a igreja foi arrebatada e milhares de milhares de milhares foram para a glória, as nossas casas ficaram aí à deriva. Então o anticristo vai vir e vai começar a suprir o problema de moradia dentro do mundo. Todo mundo agora vai começar a ter uma residência, porque quem não sonha em ter uma casa própria, se hoje o governo brasileiro vai lá e oferece a Casa Amarela, uma liberdade lá de você dar R$1.000 de entrada, o povo já idolatra o presidente, agora imagine nesse anticristo, que ele vai dar moradia de graça. Imagine a hora que ele começar a pagar e acabar com a escassez da fome, porque a fome está imperando. Ele vai lá e vai começar a granjear pessoas para o seu lado. Só que vai chegar um momento que a Bíblia fala: quando disserem a paz e segurança, lhe virá repentina destruição. É exatamente nesse momento aqui, porque o cavaleiro vermelho, ele vai vir com a incumbência de tirar a paz da terra, e não simplesmente isso, ele vai vir com uma espada. A palavra dessa espada aqui é cutelo, que é o mesmo sentido daquele de sacrifício, ou de execução. Não é de guerra, é de execução. A arma de execução é uma coisa, a arma de guerra é outra. No caso aqui é de execução. Ele está vindo para matar, para tirar a paz. Então vai acontecer, a partir do momento que achar que está com paz, vai começar então uma grande perseguição. Perseguição essa que nunca houve na terra. E na sequência desse cavaleiro vermelho, nós temos o terceiro selo. Olha lá: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei que eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. O que está acontecendo aqui? Estava lá com paz, veio o cavaleiro, começou a tirar a paz, e para tirar a paz do homem é simples. Deixa ele sem o básico dele para você ver se ele vive bem. Você sabe qual é uma das únicas coisas que aflige a alma do homem? A fome. A fome é uma das coisas, ou uma das principais coisas que aflige a alma do homem. É por isso que Provérbios fala que a alma farta, ela pisa em favos de mel, mas a alma necessitada, até o amargo se torna doce. Nós vemos semana passada, dentro do contexto de Israel, no cativeiro não, no cerco de Assurba de Pau. Semana passada não, foi na escola dominical. Em Assurba de Pau, que rodeou Jerusalém e começou a fazer um cerco, já tinha destruído suas 46 cidades, e Jerusalém já estava ficando escassa. Já estava passando necessidade, fome, não estava tendo mais nada ali. Sabe o que eles começaram a comer? Começaram a comer cocô de pombo, começaram a comer cabeça de jumento. E não só por isso, a história bíblica lá em Samuel e Reis e Crônicas vai falar que as mulheres começaram a comer os seus próprios filhos. Aí começaram a briga, porque uma comeu o filho do outro ontem, e aí hoje a outra não quer deixar comer o filho dela. Por causa da escassez, por causa da necessidade, por causa da guerra. Você acha que você está em tribulação hoje? Tem certeza? Já houve períodos muito piores, e haverá período muito pior do que esse que nós estamos. Então, sequência disso daí é um cavalo preto, porque cavalo preto significa o quê? Desespero. Nós falamos do cavalo branco e agora nós estamos falando do cavalo preto, que é totalmente ao contrário, é o oposto.
desespero, uma escuridade no meio da terra, terrível, aonde ninguém em sã consciência quer estar. Aí você vai entender porque a balança, olha lá a balança no verso número 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não danifique o azeite e o vinho. Aqui nesse momento, um dia de trabalho não vai dar nem para manter o alimento normal, diário, básico. Vai trabalhar o dia inteiro para ter uma cevadinha, que hoje uma cevada dessa daqui, com um dia de trabalho, você compra uns 13, 14 ciclos de cevada. Aqui um dia de trabalho você vai comprar um. Tamanha necessidade. Só que você percebeu que não é para danificar o que? O vinho e o azeite? Por que não é para danificar o vinho e o azeite? Lembra do sistema de Satanás? Do número 666, que nós vamos chegar lá, que depois eu vou explicar certinho. Tem tudo a ver. Por quê? Aquele que aceitar a marca da besta, entrar no sistema de corrupto, vai ter vida de boa. Vai ter lá seu azeite, seu vinho. Mas aquele que negar, porque agora nesse período, irmão, não é mais graça. Hoje é graça. Lembra que hoje é graça? Hoje não é dor. Hoje ninguém vem por dor, nem por medo. Hoje vem pela graça, por misericórdia e amor. Mas nesse período aqui vai ser dor. Então, para imagine, vamos supor que Deus nos guarde disso. Mas vamos supor que nós ficamos no arrebatamento. Você já parou para pensar a aflição que nós vamos começar a ter? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Para e pensa comigo. Fiquei. Subiu um povo, e eu sei que foi a igreja que subiu, e eu fiquei. Irmão, a tribulação já vai começar aí. Porque quem em sã consciência, que conhece a verdade e sabe as coisas que vai acontecer, vai ficar em paz. Ninguém que tem consciência. Por isso que Satanás, ele vai tentar ludibriar, ele vai tentar trazer o mais rápido possível o esquecimento na mente daqueles que um dia serviu a Cristo. Como? Prendendo eles ainda mais nas coisas dessa terra. Irmão, tem muitas pessoas que vêm para a igreja não por causa de Cristo. Eu tenho sempre falado isso. Vem porque Deus pode suprir suas necessidades, ou vem por uma rotina, ou vem porque Deus pode curar. Deus pode fazer isso? Claro que faz. Nós sabemos que Ele faz e temos confiança que faz? Claro que sim, mas que isso nunca seja princípio. Porque eu conheço pessoas que veio para a igreja para Deus abrir uma porta para ele comprar carro. Quando ele comprou o carro, ele foi embora da igreja. Você conhece alguém assim? Não responde não, só pensa. Todos nós sabemos que tem. Não é uma nem duas, já foi uma carreira que nós estamos aí dentro dessa jornada. Aí o que acontece? Vamos supor que essa pessoa vem na igreja, Deus abre a porta para ela compra o carro dela, ela sai da igreja e amanhã é o arrebatamento. E ela sabe de tudo isso. Aí o que acontece? Ela vai ficar desesperada. Só que a hora que ela vê aquele governante dando tudo aquilo que é bom para poder granjear cada vez mais adepto ao seu sistema, será que aquela pessoa, sem o Espírito Santo, vai conseguir dar a sua própria vida por amor de Cristo? Se hoje com graça não dão, se hoje sem perseguição não querem dar, agora imagine naquele momento. Porque, irmão, bater a mão no peito agora e falar assim, ó, se entrar um camarada com uma faca ali e colocar uma faca no meu pescoço e falar assim, ó, nega Jesus, eu te mato, sem ele estar na faca no meu pescoço, é fácil eu falar que eu negaria. Sem ele estar com a faca aqui agora, é muito fácil eu falar assim, ó, não, eu não negaria Jesus. É fácil, mas e na hora que a faca estiver vendo? Será? Por isso que eu falei da minha oração às 3 horas da tarde. Que Deus nos conserve, que o Espírito Santo nos dê coragem e nos dê força para que, se preciso for, nós morremos sem negar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de graça, porque aqui, se você quiser ir para debaixo do trono, você vai ter que negar.
Então vamos lá, nós estamos no arrebatamento, nós ficamos no arrebatamento. Aí abre o primeiro selo. Talvez crie uma dúvida. Olha só que interessante. Abriu o primeiro selo. O evangelho ainda vai estar sendo pregado. Cavalo branco. Depois abre-se o segundo selo. Cavalo vermelho. Já começa a vir uma tribulação. Opa, espera lá. Eu já sabia disso. Passa-se um pouquinho, abre o terceiro selo. Começa lá o escassez de tudo. Aí começa a ter a obrigação. Ou você morre, ou você me serve. Por isso que mais um pouquinho mais para frente, vou dar um pulinho, um pouquinho mais para frente, a Bíblia vai falar assim, que Satanás terá uma ferida mortal da sua testa sarada. Por quê? Porque o povo começará a adorar de novo Satanás. Está escrito, já a gente vai chegar lá nesse texto. Daqui um pouquinho. Por quê? Porque Satanás vai começar a suprir as necessidades, tirar a dor, né, da miséria. Aí o povo vai começar a adorar ele. Mais os não crentes do que aqueles que ficaram. Porque aqueles que ficaram ainda vai ficar na retaguarda, né? Já vai saber. Mas a hora que abrir esse terceiro selo e começar a pesar na balança, e ele começar a olhar o vinho e o azeite não danificado, irmãos, isso daí vai ser uma peneira das grandes, porque muitas pessoas aceitarão e entrarão sim no sistema corruptivo, só que haverá pessoas que não, haverá remanescentes, que mesmo na tribulação não negarão, aproveitarão a segunda oportunidade que estão tendo e negarão a marca, negarão o sistema e morrerão, porque olha só o verso de número 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver, e olhei, eis que um cavalo amarelo. Essa tradução aqui, nossa, amarela, os textos mais tardios traz como uma cor verde. Só que com o avanço das traduções e das interpretações, estão se chegando mais próximo ainda da palavra, porque essa palavra aqui no grego é difícil de traduzir. Mas a ideia aqui, vocês já viram aquele cavalo baio, aquela cor meio verde, meio amarelo, meio termo ali, aquela cor pálida? Quantos aqui já viram um defunto depois de 5 dias? Nem se for na televisão ou não fica com uma cor meio morte, cor de morte. É essa cor. Colocou-se amarelo aqui por causa de tradução, mas a cor desse animal é isso, é essa faceta da morte. Ó, essa palavra é bonita, sabe agora? A faceta da morte, porque é o que foi aberto esse selo. Olha lá, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, ó, essa espada aqui é diferente, e com fome, e com mortandade, e com feras da terra. Cavalo amarelo, cor pálida, cor faceta da morte mesmo. Olha só que interessante, vocês repararam isso? E foi-lhe dado o poder. Irmão, a morte não tem poder por si só. Ela só faz alguma coisa porque lhe foi dado o poder. Jesus, não é que ele foi lá e tomou a chave assim da morte. Jesus nunca perdeu a chave, na verdade. Jesus não é Deus, não tem como Jesus perder a chave. Ele sempre teve domínio. É que ele abriu a mão por amor de nós, e depois ele foi lá e pegou aquilo que já era dele. Jesus, ele abriu a mão por amor, por vontade, e depois ele pegou de volta. Por isso que você vai entender aqui que a morte só mata quem Deus permite. A morte só mata quem Deus permite. Então, se morreu, pode ter certeza, foi da permissão de Deus. No caso ao contrário, ninguém morre. Tem costume de dizer, ninguém vai na véspera. Ninguém. Lembra daquele acidente lá do avião da Chapecoense? Quantos lembram? Que morreu
quase todo mundo lá, acho que ficou só 2 vivos, né? Um dos que ficou vivo, depois de 1 ano, deu um ataque fulminante dele e morreu. Não morreu na queda do avião, mas passou um tempinho, foi lá e morreu. Irmão, eu conheço história de pessoa que estava andando, tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Tem um programa que fala assim, 1000 formas de morrer. Não sei se alguém já viu já. 1000 formas de morrer. Tem uma pessoa que ela estava andando, ela tropeçou, ela bateu a cabeça e caiu, rolou. E sabe como que ela caiu? Imagina que aqui está um potinho de água, de animal. Ela caiu e caiu com a cara no potinho assim, ó. E morreu afogada. Isso é verdade. Isso daí aconteceu de verdade, é um fato. O jeito da morte é só uma desculpa para a morte. Porque a hora que tiver que morrer, não tem quem segure, irmão. E a minha pergunta sempre é: e se a nossa morte for hoje? Para onde nós iremos? Para quem iremos nós? Qual que é a nossa eternidade? A nossa eternidade é com Cristo? Ou a nossa eternidade será em lugares da profundeza? Tomara Deus que Deus, quando vier nos buscar particular ou coletivamente, nós possamos estar com Ele, fugindo de todas essas intempéries aqui. Aí, nós temos aqui, a morte só tem poder porque alguém lhe dá poder, e ela vai matar uma quarta parte da terra, com espada. Essa espada aqui é violência. Essa espada aqui já é de guerra, não é de sacrifício igual da parte de cima aqui, do selo. Essa daqui já é de guerra, porque já está em um contexto já de tribulação, prestes a começar a grande tribulação. Lembrando, nós temos 7 anos, vocês sabem disso, né? Depois que a igreja foi arrebatada, a terra vai passar por 7 anos de tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e tribulação, e 3 anos e meio de grande tribulação. Esse período aqui estamos em tribulação ainda. Tribulação para aqueles que conhecem e falsa paz para aqueles que não conhecem. E depois vai ter grande tribulação para aquele que não conhece e para aquele que conhece. Então esse período aqui nós estamos aí. Ó, assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Isso aqui é uma coisa interessante. O que é inferno? O que é inferno? Inferno é lugar de tormento? Posso assustar vocês? Aí é a 5ª semana que eu estou falando isso, né? Posso assustar vocês? Vamos lá. A Bíblia, ela foi escrita em quantas línguas? Marca aí, não esquece isso nunca mais. 3 línguas. Em 3 línguas originais. Quais são? Aramaico, hebraico e grego. Essas são as 3 línguas originais da Bíblia, tá bom? Aramaico, hebraico e grego. Essas são as 3 línguas originais da Bíblia. Ponto. A palavra inferno, ela não é nem hebraico, nem aramaico, nem grego. A palavra inferno é uma palavra latina, do latim, que vem do latim. E o que significa literalmente a palavra inferno? Sepultura. É o que significa a palavra inferno. Não estou falando de culturalmente, porque na nossa cultura é isso. Pecou, vai para o inferno. Nós colocamos o inferno como um lugar de tormento, um lugar de condenação. Mas segundo a Bíblia, a palavra inferno, ela é uma tradução que significa sepultura. Só isso. Que nem aqui no nosso cemitério, que é a sepultura jazido ali, é isso aí que significa a palavra inferno. Então, se eu morrer agora, sem ser arrebatado, o meu corpo vai para a sepultura, que em latim é infernos, dormitório. É isso que significa inferno. E se alguém não quiser concordar comigo, é só pesquisar um pouquinho mais, que vocês vão ver que tem coisa muito mais aí. Então, isso daí que significa a palavra inferno. Pastor, então eu não tenho que me preocupar com o inferno? Não, inferno é de
Porque a Bíblia, lá em Apocalipse 19, vai falar que o inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo. Esse é o problema. O problema não é o inferno, o problema é o lago de fogo. Porque o lago de fogo é o que contém o tormento eterno. Inferno agora é só o lugar dos mortos. Por isso que a morte e o inferno, que no original aqui é Hades, que é a sepultura também. A morte mata e o corpo vai para onde? Para o cadáver, para o jazigo, para o caixão, para o queber. É só uma questão de tradição. É que a nossa cultura brasileira gosta de botar medo. E criou-se essa ideia, vai para o inferno. Inferno é morte, porque o pecado do salário é a morte. Essa é a ideia de inferno, tá bom? Vocês entenderam? Deu para entender? Ficou confuso? Não, né? Por que então que colocaram inferno dentro da nossa Bíblia? Porque é uma tradução. Se traduziu de outra Bíblia, então tem algumas traduções que a gente precisa. Quando existem pregadores, irmãos, que chega aqui e fala assim: lá do original está assim, está assim, está assim. Às vezes ele nunca leu o original, ele faz só para poder dar um status na palavra dele. Agora eu acho que já passou do tempo, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu vou chegar aqui jogando qualquer coisa para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Eu já estudei muito isso, eu sei essas questões. Então, fica lá o inferno, aí fica lá aguardando a vida de Jesus para o julgamento. O que vai para o inferno é só o corpo. Agora a alma, aí é outra coisa. Entendeu? O inferno é lugar para o corpo. Isso, aí a alma do salvo vai para o paraíso. Exatamente. Entendeu? Perfeito. O corpo vai para o inferno, que é a sepultura. Sim. Essas pessoas que tira, o pastor deu a morte e perdição, né? Sim. E essa pessoa que tira a vida do inferno? Sim, isso daí existe. É uma boa pergunta. Eu tenho Sim, daí é muito. porque não existe na Bíblia nada que fala literalmente acerca do suicídio, tá? Não existe. O único texto que tem na Bíblia que dá alguma alusão acerca do suicídio é aquele que Paulo fala assim: aquele que destruir o templo, que é o corpo, Deus também o destruirá. Tá bom? É a única texto que se diz alusão acerca do suicídio. Nós não sabemos se o suicídio é algo impulsionado por Satanás ou pela própria pessoa. Porque tem pessoas que ela tira a vida dela, não porque ela está possuída por demônios, mas ela tira a vida dela, às vezes porque ela tem um problema psicomático, às vezes ela tem uma depressão tão profunda. Isso daí pode ser ocasionado pelo próprio corpo físico. Aconteceu pelo Satanás lá do pecado original. Só que tem casos e casos. Tem pessoas que defendem, como a Assembleia de Deus defende, que o suicídio, e eu também aconselho ninguém a suicidar, pelo amor de Deus, que o suicídio ele é uma abstenção do céu. Mas a pessoa só se suicida porque há uma perdição. Porque ninguém, como está escrito, ninguém tira a vida sem perdição. Ele pode. Vocês já viram gente que ele tentou se matar e não conseguiu? Porque não foi lhe permitido tirar a vida. Tá? Agora, para onde vai a alma dela, aí eu já não sei com certeza falar se vai para o céu ou se vai para o inferno. Tem gente corajosa que fala: não, vai para o inferno. Eu já sou mais medroso, porque eu não tenho o dom da onisciência e nem sou Deus para saber se foi para o céu ou se foi para o inferno. Eu tenho uma mente falível que pré-julga as coisas e julgo segundo a minha visão. E a minha visão geralmente é errada. Aí eu posso julgar se a pessoa foi ou não. Mas, sim, pastor. Aonde? O suicida não. Não, o suicida não. O homicida vai. O homicida é aquele que mata o homem. Agora, o suicida é aquele que tira a sua própria vida. É o suicida. É o que eu falei para o senhor.
é que nem eu falei aqui, tem algumas pessoas que são mais corajosas que falam, foi pro inferno. Eu já não consigo fazer isso. O homicida é diferente. O que é homicida? Homicida é o que mata o outro. O que é padecida? Sabe o que é padecida? Padecida é o que mata o pai. E madecida é o que mata a mãe. Homicida é o que? O que mata o homem. O suicida é o que tira a sua própria vida. É o que se suicida. Na Bíblia não tem nada que fala sobre isso. Posso interpretar, mas não posso falar que tem. O homem tirou a sua própria vida. A Bíblia não está falando lá que vai para o inferno ou não. Entendeu? Isso daí é uma grande incógnita, é uma grande discussão que existe de vários temas. Então existem interpretações de interpretações. Eu ainda continuo de tentar ser, por exemplo, se a pessoa. Tem pessoa que tenta contra a sua própria vida de verdade. Tem pessoa que fala assim, não, eu não quero, e com sã consciência vai lá e faz. Em sã consciência a gente pré-julga alguma coisa. Agora tem pessoa. Você já viu, sabe por que o. Como ele chama? Aquela pessoa que está no manicômio? Psicopata? Não, não é psicopata. Não, é aquele que se corta e que se mutila. Esquizofrenia. Você sabe por que o esquizofrênico ele se corta e se mutila? Para tentar apagar a dor que está dentro dele. Olha só, a dor física é muito menor do que a dor interna. E muitas pessoas se matam para acabar com a dor interna. Então, como que eu posso pré-julgar alguma coisa, sendo que a pessoa nem sabe o que está acontecendo? Entendeu? Então, são casos e casos. Eu não digo aquela pessoa em sã consciência, que vai lá e faz. É muito mais fácil uma pessoa que está sem consciência ser salvo do que aquele que vai lá e mata o próximo, com consciência. Entendeu? Então, a questão salvífica ela é muito complicada da gente entrar. Ah, pastor, mas a Assembleia de Deus defende. Não entendo. Concordo com plenas coisas, mas também discordo em outras coisas. Eu prefiro ainda acreditar em que Deus vai nos fazer muita surpresa naquele dia. E pessoas que nós achávamos que não ia estar, vai estar lá. Em nome de Jesus nós temos que estar lá para ver também. Quem quer estar lá para ver? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, pastor? Sim. Não, então, o que acontece? O que é reta justiça? Não, reta justiça, o que é reta justiça? Ele é um homicida. Aí é homicídio, é outra coisa. Então tá bom, ó, é que nem eu disse, existe divergências de opinião dentro disso daí, entendeu? Porque assim, que não existe nenhum texto falando acerca disso, não existe. Não, pastor, nós falamos do nosso contexto. Não, é que nós falamos do nosso contexto. O senhor sabia que existe pastor se matando? O senhor sabia que tem pastor se matando? Opa! Então ele não tem Deus na vida. Não, pastor. Ó, ensinando a igreja, existe pastor, sabe por que tem pastores se matando? Tem pastores se matando por causa de opressão de crente. Quem é mais homicida? O que se mata ou os crentes que matam o pastor? Então, tem coisas e coisas, é o que eu digo. Tem situações e situações. Amém, meus irmãos? Se nós formos ficar aqui, nós vamos até às 3 horas da tarde. Sim. Não, mas é bom esses cultos, porque traz essas dúvidas. Tem pessoas que têm essas dúvidas, tem outras que são supridas pelas dúvidas. Eu tenho dúvida sempre nisso daí. É que eu sou mais medroso e não afirmo nada. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi de baixo, depois da morte. Meu Deus, já passou tudo isso, gente.
Depois da morte, depois que teve todo esse rebuliço dentro da terra, nós chegamos agora no quinto selo. Qual que é o quinto selo? Se divide debaixo do altar almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A partir do verso de número 9, nós temos uma descrição aqui de um evento que está fora da nossa compreensão. Agora, por quê? Porque nesse momento, lembra que a igreja está no céu. E essas pessoas aqui, elas estão indo para debaixo de um trono. E quem são essas pessoas que estão indo para debaixo do trono? Aqui não. Porque aqui a igreja já está no céu. Essa morte aqui é daqueles que morreram em tribulação. Olha lá o capítulo 9, capítulo 7, verso 14, que vai explicar esse texto aqui, ó. Capítulo 7, verso 14. Olha lá o que está no capítulo 7, verso 14. E eu disse, Senhor, tu sabes. E eles disseram: estes são os que vieram de grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quem são esses que estão aqui debaixo do trono agora? São esses que morreram na tribulação e na grande tribulação. Porque a partir do quinto selo aberto, já se iniciou a grande tribulação, o período da grande tribulação. E aquelas pessoas que não aceitaram entrar no sistema satânico, que ficaram lá com uma medida, com um dia de trabalho, com uma medida de trigo, essas pessoas que não se corromperam, que deram a sua própria vida na tribulação, agora eles vão para debaixo do trono. E lá debaixo do trono, eles ficarão lá repousando. Esse texto, ele tira uma dúvida. Qual dúvida? Tem pessoas que acham que quando a pessoa morre, a alma fica dormindo. O sono da alma, já ouviram já? O sono dos justos, que fica lá dormindo, que vai ficar como se um bebê dormindo. O texto aqui já nos dá uma alusão de como que é. Olha lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles estavam como debaixo do trono? Clamando. Eles estavam conscientes. E eles sabiam que estava acontecendo algo na terra. Então, essa ideia de que o anjo fica inércio e inconsciente, segundo o texto que nós estamos lendo aqui, não faz muito sentido. Ainda que existem textos dentro da Bíblia que fala que o justo dorme, eu estar dormindo não quer dizer que eu não esteja em consciência. A linguagem bíblica para que dorme é repouso, é descanso, é inércia, é eu não ter ação mais. É um fato que nem na parábola do Lázaro e do rico. O Lázaro gritou para o pai Abraão, falando assim: pai Abraão, manda a Lázaro ir lá avisar os meus irmãos, para que eles não façam o que estão fazendo, para que eles não venham para onde eu estou. Aí o pai Abraão falou assim para o rico: é impossível acontecer isso, porque nem você pode ir falar com eles, e nem eles vêm falar com você. Olha só que interessante. O Lázaro e o rico estavam numa conversa, uma parábola, mas estavam numa conversa.
não tinha acesso ao que estava acontecendo aqui na terra. Eles tinham consciência, estavam acordados, mas não tinha mais possibilidade de interferir dentro da terra. Então, quando a alma de um justo morre, ele vai até o paraíso. Ele vai até onde hoje, antigamente, era o seio de Abraão. E ele fica lá, não num sono belíssimo, mas ele está numa consciência, aguardando até o tempo determinado do arrebatamento, para que, hoje, tá? Hoje, se o arrebatamento for agora, os nossos irmãos que estão lá no céu, terão que o corpo glorificado, ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados, e estaremos com o Senhor nos ares. Aqui nesse período, quem morrer, vai para o trono, debaixo do trono, e depois, lá no final, no juízo final, Deus vai vingar eles. Juízo final não, desculpa. Lá no final dos 7 anos, esses daqui receberão corpos e passarão pelo milênio. Só que esse assunto é um pouquinho mais para frente. Tem algo à parte para esses que estão debaixo do trono, que não é igual à igreja. Não é igual à igreja. Por quê? A igreja já está ressuscitada. A igreja vai estar com Cristo. E nós já temos o corpo glorificado. Os remanescentes não receberão o mesmo galardão que nós receberemos. Os remanescentes não receberão o galardão de ouro, prata, pedras preciosas, como eu e você vamos receber. Se eu e você vencermos, poderemos entrar no tribunal de Cristo, entrar nas bodas do Cordeiro e ver Deus como Ele é. João diz: como Ele é, o veremos. Esse é o maior prêmio da igreja. Agora os remanescentes não receberão isso. O que eles vão receber? Mais para frente eu falo para vocês. Tá bom? Mais para frente eu falo. Vai demorar um pouquinho para nós chegar lá, mas é bom que vocês saibam que existe muita história dentro disso daqui. Amém, meus irmãos? Deu para compreender? Deu para entender? Então nós paramos aqui na quinta trombeta. E nós vamos entrar na semana que vem no 6º selo. Na trombeta não, desculpa. Nós vamos entrar no 6º selo. O que é o 6º selo? É a ira do Cordeiro. Aí nós vamos ver o que é a ira do Cordeiro. Aqui nós vamos aprender que hoje nada é ira não. Hoje tudo é graça e tudo é amor. Feito então, meus irmãos, amanhã não haverá ensaio com os nossos jovens, tá? Porque amanhã vamos ter uma reunião extraordinária lá na sede. Todos os irmãos que são batizados, membros da Assembleia, estejam lá. Alguns irmãos que estão mais juntos conosco têm liberdade para estar também, tá bom? Sexta-feira também não haverá escola bíblica noturna, pois não haverá início da festividade lá na sede. Sábado, ceia, tá? Haverá ceia lá na sede. Então, os irmãos que puderem, estejam lá. E no domingo, pastor, vai começar às 18h15. Sábado vai começar às 6h15 o culto, porque vai ter ceia também. Então vai ter uma grande festividade lá. Então todos os irmãos estejam lá para nós glorificarmos. De manhã, domingo de manhã, os pré-adolescentes, haverá trabalho. Acho que é bom para lá, pastor. Acho que é bom para lá. Vai lá. Vamos para lá. Domingo de manhã, então, não haverá ensaio nem oração. Todo mundo vai ter uma festividade para as crianças lá na sede domingo de manhã. Então, quem tem sobrinho, tio, periquito, papagaio, leva tudo para lá. Pega as crianças na rua aí, sai levando também. Não dá nada não. Vamos levar quem pode lá e vamos fazer uma grande festa. Ah, pastor, é domingo, dia das mães. Dia das mães todo dia, domingo a mais, domingo a menos, vai estar sempre junto. Dia das mães é todo dia. Vamos lá, festivinha, depois vai na casa da sogra, janta, almoço. Aí depois, domingo à noite, só almoço, só almoço. Aproveita. A janta é só por outro almoço. Feito então, meus irmãos, vamos colocar em pé. Vamos aqui fazer mais uma oração. Pastor Vinícius, ora por nós, por gentileza.
crente mesmo para escutar um trem desse daqui e ficar aí. É chique demais. Né? Vamos orar. Vamos orar. Pode ser duas mãos. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença, pela exposição, Senhor, da tua palavra, Deus. Pai, leva, Senhor Deus, os teus filhos em paz e segurança, Senhor. Cobre, Senhor Deus, as tuas mãos, Senhor, de uma noite, Senhor, tranquila. Pai, vai refrear, Pai, toda enfermidade, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Guarda, Senhor Deus, e livra, Senhor, de todo acidente, aqueles que vão trabalhar nesta noite, Senhor. Repreendendo, Senhor Deus, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, eu vou tomar aqui a liberdade de falar os irmãos que não puder ir na Santa Ceia no sábado, por motivo de doença ou de trabalho, justifica para que a gente pode levar a tua Santa Ceia na tua casa. Dá uma justificada para que a gente pode levar, viu? Mas o importante é que vocês estejam lá conosco. Agora, por motivo de doença ou de trabalho, justifica com a gente que a gente vai levar a Santa Ceia para você. Tá bom? Porque segundo o pastor falou, vai ficar duas pessoas aqui. Uma porta e outra aqui. Esperando, às vezes pode aparecer, porque a igreja não pode fechar. Se aparece uma pessoa querendo aceitar Jesus e a igreja está fechada, né? A gente é culpado daquele sangue. Bom? Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a mais doce e íntima comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e a igreja